Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar em uma análise expositiva de um dos capítulos mais densos e, eu diria, mais importantes de todo o Novo Testamento, o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Pensem neste capítulo como um verdadeiro ponto de virada na história. Até aqui, Jesus demonstrou sua autoridade messiânica com ensinos incríveis e milagres. Mas agora, a coisa muda de figura. Ele formalmente comissiona e envia seus 12 apóstolos na primeira missão deles. E olha, esse discurso é muito mais do que só uma lista de instruções. É como o teólogo Warren Wiersbe disse, um verdadeiro sermão de ordenação. Nele, Jesus estabelece os princípios, os alertas práticos e as promessas que não só guiaram aqueles 12 homens lá no começo, mas que continuam ecoando até hoje, moldando a essência da missão cristã. O nosso objetivo aqui é fazer uma análise bem cuidadosa desse texto, para a gente desvendar a profundidade teológica e a relevância prática dele. Vamos investigar a soberania de Cristo na escolha dos apóstolos, a natureza da autoridade que ele deu a eles, a realidade da oposição do mundo e o chamado radical ao discipulado que está no coração do Evangelho. Então, para que a nossa análise seja bem sistemática e clara, a gente vai seguir um roteiro com 6 seções principais, que basicamente acompanham a lógica do discurso de Jesus. Primeiro, vamos olhar para o chamado soberano e a autoridade divina, que é o fundamento de tudo. Depois, na segunda sessão, vamos analisar quem eram os 12, esse grupo tão heterogêneo, e o que isso nos revela sobre o poder de Cristo. A terceira sessão vai detalhar as diretrizes para a missão, ou seja, as ordens práticas para essa primeira jornada. Em seguida, a gente entra num assunto mais sério, as advertências e perseguições no caminho. Na quinta sessão, vamos ver o encorajamento diante do medo, que é o antídoto de Deus para isso. E por fim, a gente chega no clímax do capítulo, com a renúncia e a recompensa, explorando o grande paradoxo da vida cristã. Com essa estrutura, a gente vai conseguir percorrer toda a jornada da comissão apostólica de uma forma bem aprofundada. Vamos começar então pela nossa primeira sessão, chamado soberano e autoridade divina. Pessoal, aqui está o alicerce de toda a missão. É fundamental a gente entender que a escolha dos 12 não foi um processo seletivo, não teve análise de currículo. Os evangelhos são muito claros em mostrar a soberania absoluta de Cristo nessa decisão. Marcos, por exemplo, é direto. Jesus chamou para si os que ele mesmo quis. Lucas ainda adiciona um detalhe fascinante. Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher. Embora Mateus seja mais direto, a ideia é a mesma. Não foi por mérito pessoal nem por indicação. Jesus age com base na sua própria vontade, estabelecendo desde o início um princípio que vale até hoje. A missão não nasce da capacidade humana, mas da vocação soberana e da graça de Deus. E aqui, Mateus faz uma coisa muito interessante. Uma transição de palavras que é crucial. No começo do capítulo, ele chama os seguidores de discípulos, do grego mathetes, que significa aprendizes. Mas, quando ele nomeia os 12, ele usa a palavra apóstolos. E a diferença, como o teólogo R.C. Sproul destaca, é gigantesca. Um apóstolo, do grego apóstolos, vem do verbo enviar. Ou seja, um apóstolo é mais que um aprendiz. Ele é alguém enviado, um emissário, um embaixador com plenos poderes. Ele não fala em nome próprio, mas representa aquele que o enviou, carregando a autoridade de quem o comissionou. As ordens de um apóstolo deveriam ser recebidas como se viessem do próprio Cristo. Essa mudança de discípulo para apóstolo é uma elevação de status e função, de meros alunos a representantes oficiais do reino. Ok, mas que tipo de autoridade é essa que eles recebem? O texto grego usa uma palavra com um peso teológico enorme. Exousia. Isso não é só poder no sentido de força, como dunamis. Exousia significa um direito, uma autoridade que foi delegada, uma permissão especial. O poder para expulsar demônios e curar todo tipo de doença não era uma habilidade humana que eles desenvolveram, era um poder que pertence a Deus e que Cristo, o Filho de Deus, entregou especificamente para os 12. Essa exousia funcionava como as credenciais dos apóstolos. Eram os sinais que validavam a mensagem deles, mostrando que eles não estavam falando por conta própria, mas em nome de Deus. Era a prova visível da autoridade invisível que eles receberam. E essa autoridade, essa exousia, se manifestava de uma forma tripla, integral, que cuidava do ser humano por completo. Primeiro, a autoridade para pregar. A maior necessidade das pessoas, por mais que sofressem fisicamente, era espiritual. Então, anunciar o evangelho do reino era a prioridade número 1. Segundo, a autoridade para libertar. O Evangelho mostra que a condição humana sem Cristo é de cativeiro espiritual. A missão deles, então, incluía libertar essas pessoas, mostrando o poder do reino de Cristo sobre o reino das trevas.
E terceiro, a autoridade para curar. O pecado afetou tudo, inclusive nosso corpo físico. As curas, então, eram sinais visíveis do poder redentor do Evangelho, uma pequena amostra da restauração completa que o reino de Deus vai trazer um dia. A missão era completa, tocava a alma, o espírito e o corpo. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o que a gente viu? A missão dos apóstolos não se baseia em qualificação humana, mas num chamado soberano de Jesus Cristo. E esse chamado veio com um pacote de autoridade divina, a exousia, que capacitou os apóstolos a fazer um trabalho completo: pregar, libertar e curar. Essa autoridade sobrenatural funcionava como um selo de autenticidade, um carimbo de Deus que validava a mensagem deles como vinda diretamente do céu. Vamos em frente. Agora, na nossa segunda sessão, a gente vai olhar mais de perto para a identidade desses homens que receberam esse chamado. E, sinceramente, quando a gente olha a lista dos 12, é surpreendente. Jesus não chamou a elite religiosa, fariseus ou saduceus, nem a elite intelectual, como os escribas. Ele monta um grupo, digamos, bem eclético. Eram homens comuns, com temperamentos, profissões e visões de mundo completamente diferentes. O que a gente vai ver aqui é como Cristo conseguiu forjar unidade a partir de uma diversidade que, por qualquer lógica humana, estava fadada ao fracasso e ao conflito. O teólogo Fritz Rienecker percebeu um padrão bem interessante nas listas dos apóstolos que aparecem no Novo Testamento. Ele sugere que o grupo era organizado em 3 círculos, com 4 apóstolos em cada um. O primeiro círculo, mais íntimo, com Pedro, Tiago, João e André, era o que tinha mais proximidade com Jesus. O segundo e o terceiro círculos representavam níveis diferentes de intimidade. Essa estrutura mostra que existia uma certa organização. Mas o mais fascinante não é nem a estrutura, e sim quem estava dentro desses círculos. Pessoas que normalmente nunca andariam juntas, muito menos trabalhariam em um mesmo projeto. E o contraste mais absurdo de todos é, sem dúvida, entre Mateus e Simão. De um lado, você tem Mateus, o publicano. Como coletor de impostos para o Império Romano, ele era visto como um traidor, um colaborador do inimigo, alguém que enriquecia com a opressão do próprio povo. No extremo oposto do espectro político, você tem Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um grupo de nacionalistas radicais que defendiam a luta armada contra Roma. Para Simão o Zelote, Mateus não era só um adversário político, ele era o inimigo, a encarnação do sistema que ele queria destruir. E mesmo assim, em Cristo, esses 2 homens que se odiariam são chamados para a mesma mesa, para a mesma missão. Isso é uma demonstração incrível do poder do Evangelho de reconciliar e unir o que o mundo separa. E a diversidade não era só na política, mas também no temperamento. Pensem em Pedro e Tomé. Pedro era o cara do 8 ou 80, impulsivo, apaixonado, que agia sem pensar. No momento, ele faz a declaração de fé mais linda da Bíblia: Tu és o Cristo. Logo depois, ele repreende Jesus e ouve a maior bronca: arreda Satanás. Ele jura lealdade até a morte e horas depois nega o mestre. No outro extremo, a gente encontra Tomé, o cético, o racional, que precisava de provas. Ele queria ver para crer. Se eu não vir as marcas dos pregos, de modo algum acreditarei. E o que Jesus faz? Com uma paciência infinita. Ele trabalha nos 2, transforma a impulsividade de Pedro em firmeza e conduz a dúvida de Tomé à mais profunda adoração: Senhor meu e Deus meu. Isso nos mostra que o chamado de Cristo alcança e transforma todo tipo de pessoa. Mas, em meio a essas histórias de transformação, a gente encontra a nota trágica de Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro do grupo, um homem que andou com Jesus, ouviu seus ensinos, viu seus milagres. Ele teve uma proximidade com o Filho de Deus que poucos tiveram. E mesmo assim, seu coração nunca mudou. Ele era um ladrão e no fim se tornou o traidor. A história dele é um alerta terrível para todos nós. Como diz essa citação de Charles Spurgeon, a frase "aquele que o traiu" ficou para sempre ligado ao nome dele. A tragédia de Judas não mostra uma falha no poder de Cristo, mas sim a terrível realidade de um coração humano que se recusa a se arrepender. É um lembrete de que só estar perto do sagrado não é o suficiente se não houver uma conversão genuína. Resumindo então, a escolha dos 12 é uma demonstração poderosa de um princípio fundamental do reino de Deus. Jesus não chama os capacitados, mas capacita os que ele chama. Ele juntou pescadores, um cobrador de impostos odiado, um nacionalista radical, homens impulsivos e outros céticos. Eram pessoas comuns, cheias de defeitos. A lição é clara: a força da missão cristã nunca esteve nas qualidades dos mensageiros, mas no poder sobrenatural de Cristo que o chamou, transformou e uniu esse grupo improvável para virar um mundo de cabeça para baixo. Chegamos à nossa terceira sessão. Agora, vamos ver as instruções práticas e estratégicas que Jesus deu aos apóstolos.
Depois de estabelecer a autoridade deles e formar o grupo, Jesus os envia para a primeira missão. É importante notar que essas diretrizes eram para uma missão específica, com um foco inicial bem limitado: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos analisar então os detalhes dessa comissão. Jesus estrutura suas ordens de uma forma bem detalhada. Primeiro, o envio. A palavra grega usada é apostilen, que, como a gente viu, tem a mesma raiz de apóstolo e significa um envio com autoridade e propósito. Segundo, a direção. A ordem era clara: não ir para o território dos gentios ou samaritanos, mas focar primeiro em Israel. Isso era uma estratégia inicial, dando a prioridade ao povo da aliança. Terceiro, a mensagem. Eles deviam anunciar com palavras que o reino dos céus estava próximo e, ao mesmo tempo, demonstrar isso com poder, curando, ressuscitando mortos, purificando leprosos e expulsando demônios. Quarto, a provisão. E essa é uma ordem radical: não levar ouro, prata nem roupa extra. A lição era de total dependência de Deus, que proveria através da hospitalidade das pessoas, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quinto, a estratégia. Ao chegar numa cidade, deveriam procurar uma casa digna e ficar lá, para não parecerem instáveis. E sexto, a resposta à rejeição. Se não fossem recebidos, a ordem não era insistir, mas sacudir o pó dos pés, um gesto simbólico que declarava aquele lugar como responsável por sua própria incredulidade. Essa citação do Fritz Heinecker é simplesmente perfeita. Ela captura a essência da missão que Cristo desenhou. Não era só pregação. A mensagem do reino, a mão direita com o pão da vida, andava junto com atos de misericórdia e poder, a mão esquerda preocupada com o pão de cada dia. A missão cristã autêntica desde o comecinho une o que se crê com o que se faz. Proclamação e compaixão, evangelho e serviço. Uma mão anuncia a verdade que salva, a outra demonstra o amor que salva. Esse é o modelo para toda a missão cristã. Em resumo, o que a gente vê nessa terceira sessão é que a primeira missão dos apóstolos não foi de improviso. Pelo contrário, foi guiada por diretrizes divinas muito claras. Havia um foco geográfico, uma mensagem completa que unia palavra e poder, um princípio radical de dependência de Deus e uma estratégia que era, ao mesmo tempo, sensível à cultura e firme diante da aceitação ou da rejeição da mensagem do reino. Muito bem. Depois das instruções, o tom do discurso de Jesus muda, e muda drasticamente. Ele não envia seus apóstolos com uma visão romântica da tarefa. Pelo contrário, ele os prepara para a realidade dura e inevitável da hostilidade. Esta quarta sessão é um balde de água fria em qualquer tipo de otimismo ingênuo. Jesus ensina que anunciar a verdade em um mundo que prefere a mentira vai inevitavelmente gerar oposição, conflito e perseguição. A metáfora que Jesus usa aqui é poderosa e, ao mesmo tempo, assustadora. Ovelhas no meio de lobos. Ovelhas são dóceis, vulneráveis, lobos são predadores espertos e violentos. O cenário é de perigo total. E o mais interessante é que Jesus não promete tirar os lobos do caminho. Ele ensina as ovelhas a como sobreviver e cumprir a missão no meio deles. E a estratégia é um equilíbrio delicado: a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. A prudência da serpente significa sabedoria, discernimento, não se expor ao perigo à toa. A simplicidade da pomba significa inocência, pureza de intenção, se recusar a usar as táticas dos lobos para lutar contra eles. É uma mistura de astúcia santa com um caráter puro. E Jesus, então, detalha como essa perseguição aconteceria, mostrando que ela viria de todos os lados e iria piorar. Começaria na esfera religiosa. Eles seriam açoitados nas sinagogas, punidos pelas próprias autoridades do seu povo. Depois, a coisa subiria para a esfera política. Seriam levados a tribunais, a governadores e reis, enfrentando o poder do Estado. Mas a perseguição mais dolorosa, a que cortaria mais fundo, viria da esfera mais íntima de todas, a família. O irmão entregará à morte o irmão, o pai ao filho. O evangelho traçaria uma linha de divisão tão profunda que poderia quebrar os laços mais sagrados. A lealdade a Cristo seria testada contra a lealdade à própria família. Concluindo essa sessão, fica muito claro que Jesus não aliviou os custos de ser seu discípulo. Ele preparou seus seguidores para uma posição que viria de todos os lados: religioso, político e até familiar. A perseguição, então, não seria um acidente de percurso, mas uma parte esperada da missão. E a resposta a isso não era a violência ou o medo, mas uma postura de sabedoria prudente e integridade inocente, aquele equilíbrio perfeito entre a serpente e a pomba. Agora, se o discurso de Jesus terminasse com esses alertas, a missão pareceria impossível, aterrorizante, não é verdade? Mas Jesus, o bom pastor, não abandona seus discípulos no medo. Logo depois de descrever a violência dos lobos, ele oferece o antídoto divino.
Esta quinta seção é o contraponto perfeito anterior. Aqui, Jesus não tira a ameaça, mas ele dá razões teológicas muito profundas e poderosas para que seus discípulos tivessem coragem e perseverança, mesmo no meio da pior hostilidade. Jesus constrói a coragem dos discípulos sobre 4 pilares de rocha. O primeiro, a identificação com ele. O discípulo não está acima do seu mestre. Se o mundo perseguiu o Senhor, por que não faria o mesmo com seus servos? O sofrimento, nessa visão, não é sinal de abandono, mas uma marca de autenticidade. O segundo pilar, a soberania de Deus no juízo. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O temor a Deus liberta do medo dos homens, cujo poder é limitado. O terceiro pilar, a certeza do cuidado de Deus. A vida de cada discípulo tem um valor incalculável para o Pai. E o quarto pilar, a promessa da recompensa eterna. Confessar a Cristo aqui na terra, mesmo sob ameaça, resulta no reconhecimento de Cristo diante do Pai no céu. É uma promessa de vindicação. Para ilustrar esse cuidado de Deus, Jesus usa uma imagem do dia a dia que é de uma delicadeza e de uma força incríveis. Ele fala dos pardais, que eram vendidos por quase nada nos mercados. Era comida dos mais pobres. E Jesus diz, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. A lógica aqui é irrefutável. Se Deus se importa e governa a vida de um passarinho de valor tão pequeno, quanto mais ele não vai se importar e cuidar de vocês, que são seus filhos. E ele ainda intensifica a imagem, dizendo que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Isso fala de um cuidado divino que é, ao mesmo tempo, soberano, íntimo e detalhista. Nada na vida do discípulo escapa da atenção e do governo amoroso de Deus. Portanto, o resumo desta sessão é fundamental. O antídoto de Jesus para o medo não é a promessa de uma vida sem perigos. Pelo contrário, é o convite a uma perspectiva centrada em Deus, que muda o significado do perigo. A verdadeira segurança do cristão não está na ausência de problemas, mas na identificação com Cristo, no sofrimento, no conhecimento de que o poder humano é limitado, na confiança total no cuidado soberano de Deus e na certeza da recompensa eterna. É essa visão superior que gera uma coragem que o mundo não pode dar, nem tirar. E agora a gente chega na seção final, o clímax de todo o discurso em Mateus 10. Depois de falar da missão, da oposição e do encorajamento, Jesus agora apresenta a exigência mais radical e o paradoxo central de ser seu discípulo. Ele deixa muito claro que segui-lo não é só mais uma atividade na sua vida, é uma renúncia fundamental que redefine todas as suas prioridades, lealdades e afetos. É o chamado para morrer para si mesmo, para perder a vida, a fim de verdade encontrar. Essa aqui é, com certeza, uma das declarações mais chocantes de Jesus. Como assim o príncipe da paz diz que não veio trazer paz, mas espada? O que Jesus está fazendo aqui é quebrando qualquer ideia de uma paz barata que ignora a verdade. A paz que ele traz é, em primeiro lugar, a paz com Deus. Mas a presença da verdade absoluta dele num mundo que é uma mentira tem o efeito de uma espada. Ela divide, separa, força uma decisão. Ela separa a verdade do erro, a luz das trevas e, como consequência, separa quem a aceita de quem a rejeita, mesmo que morem na mesma casa. A espada não é uma arma para o discípulo usar, mas a consequência inevitável da verdade no mundo caído. E então Jesus usa outra imagem poderosa e brutal. Tomem sua cruz e siga-me. Hoje em dia a gente corre o risco de banalizar essa expressão, usando-a para qualquer dificuldade. Mas, pessoal, para quem ouviu Jesus no primeiro século, sob o domínio romano, a imagem da cruz tinha um significado único e horrível. Tomar a cruz significava ser um criminoso condenado, humilhado em público, carregando o instrumento da sua própria execução em direção a uma morte agonizante e vergonhosa. Não era uma metáfora leve. Tomar a cruz era o chamado para a morte do eu, para a renúncia de todos os seus direitos, ambições e da própria vida. É o chamado ao sacrifício total. E esse paradoxo, no versículo 39, é o coração da ética do reino de Deus. É uma inversão completa da lógica do mundo. A lógica do mundo diz: ache a sua vida, preserve-se, busque seu conforto, sua segurança. Se precisar, negue sua fé para salvar a pele. O resultado dessa busca egoísta, Jesus avisa, é ironicamente perder a vida no sentido mais profundo. Já a lógica do reino é subversiva. Perca sua vida por minha causa. Sacrifique-se. Tome a sua cruz, confesse o nome de Cristo abertamente. O resultado dessa perda aparente, paradoxalmente, é achar a vida verdadeira, a vida eterna que começa agora. É a grande troca que o Evangelho propõe, uma vida passageira e centrada em si mesmo por uma vida eterna e centrada em Cristo.
Resumindo esta sessão final, a mensagem de Jesus é radical e não deixa dúvidas. O discipulado cristão autêntico não é um caminho de conveniência, mas um chamado à renúncia. Exige um amor por Cristo que seja maior que todos os outros amores, até mesmo o amor pela família. Exige tomar a cruz todos os dias, num ato contínuo de morrer para o eu e se submeter a Cristo. Mas, e este é o ponto glorioso do Evangelho, é exatamente nesse paradoxo de perder tudo por amor a Cristo que a vida de verdade é encontrada e a recompensa celestial é garantida. Ao final dessa nossa análise de Mateus 10, vamos recapitular a jornada completa. Tudo começa com o chamado soberano de Cristo, cheio de autoridade divina. Os enviados são um grupo improvável, cuja unidade depende só do poder de Cristo. As diretrizes da missão mostram um foco estratégico, uma dependência radical de Deus e uma mensagem completa de palavra e poder. A realidade do caminho é de perseguição, que deve ser enfrentada com uma coragem que vem de Deus. A exigência central é a renúncia radical de si mesmo, simbolizada pelo tomar da cruz. E, finalmente, a promessa que sustenta tudo é a da recompensa eterna e da vida verdadeira que a gente encontra ao perder a vida por amor a Cristo. E para aqueles que ficaram com vontade de ir mais fundo nesse capítulo, o que eu espero que sim, aqui vão algumas sugestões. A leitura do comentário de Hernandes Dias Lopes sobre o Evangelho de Mateus, que usamos como base aqui, é riquíssima. Um estudo comparando as listas dos apóstolos nos outros evangelhos também pode trazer muitas ideias. Analisar as passagens da Grande Comissão em Mateus 28 e Atos 1 ajuda a gente a ver como essa missão inicial se expandiu para o mundo todo. E, por fim, meditar em passagens como Gálatas 2:20 pode aprofundar o nosso entendimento do que significa na prática tomar a cruz. E a gente encerra com uma pergunta para reflexão. As palavras de Jesus foram ditas num contexto específico, mas os princípios são eternos. Na nossa cultura de hoje, uma cultura que idolatra o ganho pessoal, o conforto, a autopreservação. O que significa na prática, nas nossas decisões diárias, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, no nosso tempo, perder a vida por amor a Cristo? Essa é a pergunta que Mateus 10 deixa para nós, ecoando através dos séculos e nos desafiando a examinar a autenticidade e a radicalidade do nosso próprio discipulado.